Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Um mês atrás eu postei um vídeo chamado A Grandeza de Deus, que é um vídeo muito bom, quem não viu deveria. E 2 semanas atrás, no vídeo Permaneça no Seu Chamado, eu falei sobre quem era o maior aos olhos de Deus. E hoje eu gostaria de falar um pouco mais sobre como Deus vê essa tal grandeza do homem. Porque a nossa autoestima está diretamente relacionada ao que pensamos de nós mesmos, a ideia que fazemos de nós mesmos e quem pensamos que somos, como nos vemos e o quanto nos consideramos. Sempre é bom uma pessoa gostar de si mesma, ter um bom conceito a seu respeito. E Deus quer isso, Ele quer que você pense bem de si mesmo. Ele te acha valioso o bastante para ter entregado o seu filho para morrer por você. Mas o problema está em quando o nosso conceito de nós mesmos sai do controle e nós passamos a ver os outros com desprezo. Quando assumimos aquela postura arrogante e orgulhosa e passamos a considerar os outros menores que nós. Essa atitude muitas vezes pode ser causada até pela baixa autoestima, uma compensação exagerada pelo pouco que você pensa de si mesmo. Mas mesmo assim, na Bíblia existem algumas passagens que nos aconselham a não pensarmos muito de nós mesmos. Na tradução NVI da Bíblia, Nova Versão Internacional, está escrito lá em Romanos 12:3, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais alto, mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe deu. Isso porque Deus não quer que o homem seja orgulhoso, arrogante e se ache inteligente demais, sábio demais. Como diz em Romanos 12:16, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Porque, afinal de contas, essa foi a tentação usada pelo inimigo de Deus para convencer o homem a desobedecer a Deus. Quando ele disse que Deus estava mentindo sobre o fruto do conhecimento, falou para o homem que se ele comesse aquele fruto, ele seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Está lá em Gênesis 3:5. Esse foi um engano. Ele convenceu o homem a amar e desejar mais o conhecimento do que a Deus. E é assim que o homem caminha até hoje, desejando mais o conhecimento do que Deus. Como Paulo avisou Timóteo na sua segunda carta, 2 Timóteo 4:3, virá o tempo em que não suportarão mais o ensino da verdade. Ao invés disso, buscarão para si mesmos mestres que lhes digam o que agrada aos seus ouvidos. Os homens rejeitarão a verdade e correrão atrás das fábulas. Porque isso vem daquele desejo do homem de ser o seu próprio Deus, ser o senhor do seu destino. Assim o homem não precisa de depender mais de Deus e não lhe deve nenhum respeito nem reverência. Só que Deus é o Criador dos céus e da terra e de tudo que respira, e Ele merece ser respeitado. Afinal, Ele criou tudo e é tudo dele. Tudo que o homem tem veio de Deus. Foi dado ao homem por Deus, como o apóstolo Tiago colocou de uma forma muito bonita no primeiro capítulo da sua carta, Tiago 1:17, toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança. Por sua decisão, Ele nos criou pela palavra da verdade para que fôssemos os primeiros frutos da sua criação. Isso é muito bonito e verdadeiro. Então Deus nos criou com muito amor. Ele nos valoriza muito e espera que nós nos valorizemos sem desprezarmos uns aos outros. Porque só Deus pode dizer quem é maior ou menor. Porque só Ele conhece os corações e os pensamentos de cada um que Ele criou. Por isso, Paulo recomendou aos filipenses, lá em Filipenses 2:3, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Porque assim fica muito mais fácil de evitar aquela atitude arrogante. Se você considera os outros melhores, então sempre vai tentar agir de uma forma mais humilde, mais amorosa.
E também por isso nós devemos lembrar sempre daquela parábola que Jesus contou em Lucas 14, do 8 ao 11, quando alguém te convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que esse lugar tenha sido reservado para alguém mais importante que você. Se for assim, aquele que convidou os dois vai vir e te dizer, dê esse lugar para o outro. Aí você vai ser humilhado e precisará ocupar um lugar menos importante. Mas quando for convidado, se você ocupar um lugar menos importante, quando vier aquele que te convidou, ele vai dizer, amigo, venha para esse lugar mais importante. Aí então você vai ser honrado na frente de todos os convidados, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Porque a nossa ideia de grandeza é totalmente diferente da ideia de Deus. Só Ele conhece o íntimo do coração e sabe se essa expressão de humildade no seu rosto é verdadeira ou se é apenas uma fachada. O rei Saul, que foi primeiro rei de Israel, era um sujeito humilde no começo. Quando foi chamado para ser apresentado ao povo, ele até se escondeu no meio da bagagem por vergonha, lá em 1 Samuel 10, 22. Mas depois ele começou a ficar muito orgulhoso, arrogante, começou a se achar mais importante do que o próprio profeta de Deus. Decidiu que não precisava mais obedecer a Deus, e nem o que ele pedia, e nem seguir mais o profeta. Ele é que era o rei de Israel, e agora ele fazia o que queria. Mas esqueceu que foi Deus que o colocou no trono, e por isso Deus o tirou de lá. Em 1 Samuel 15, 17, o profeta disse, embora você fosse pequeno aos seus próprios olhos, Deus te tornou líder das tribos de Israel. O Senhor te ungiu como rei. E aí no versículo 25 ele falou, mas como você rejeitou a palavra do Senhor, ele te rejeitou como rei de Israel. E aí pronto, ele perdeu o reinado. Tudo porque ele ficou arrogante, se achou maior do que era. Como Paulo falou aos Gálatas, lá em Gálatas 6,3, se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Se Deus te deu saúde, inteligência, habilidade, compreensão e oportunidade, por que você deveria achar que fez tudo sozinho? É como aquela garotinha adolescente com um corpinho lindo, olhos maravilhosos, cabelos macios, sorriso encantador, que fica envergonhando e humilhando as outras que não são tão lindas quanto ela. Dá vontade de esfregar um 1 de Coríntios 4:7 na cara dela, que fala, quem te fez diferente? O que você tem não recebeu de Deus, e se recebeu porque fica se gabando como se não tivesse recebido. Por isso é tão importante nós nos lembrarmos sempre que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Se Deus te abençoou, te engrandeceu, não fique cheio de si. Não fique grande aos seus próprios olhos. Agradeça a Ele e continue se achando pequeno. Aí Deus pode continuar te engrandecendo. Porque no fundo, todos somos ferramentas nas mãos dele. E se conseguirmos ser submissos, ele consegue nos usar mais e fazer mais através de nós. Não há limite para o que Deus pode fazer com uma pessoa que é submissa a ele. Mesmo que a pessoa não ache que dá conta. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito, ele respondeu lá em Êxodo 3:11, quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Ele não se achava grande coisa. Quando Deus chamou Gideão para libertar o povo do domínio dos midianitas, Gideão respondeu em Juízes 6:15, como posso libertar Israel? Minha tribo é a menos importante de todas e eu sou o menor da minha família. Ele também não se achava grande. Quando Deus falou para o rei Davi que ia abençoar a descendência dele para sempre em Israel, Davi respondeu, 1 de Crônicas 17:16, quem sou eu, Senhor, e o que é a minha família, para que o Senhor me trouxesse até aqui e ainda falasse do meu futuro? Os grandes homens de Deus sempre reconheceram a grandeza de Deus neles. Eles sabiam que era Deus, sabiam que Deus é que os tornava grandes. Quando o faraó do Egito disse para o José, ouvi dizer que você pode interpretar qualquer sonho que te contarem. E imediatamente o José respondeu, isso não está em mim,
mas é Deus que vai dar uma resposta ao faraó. Gênesis 41:16. E essa é a grande diferença entre os verdadeiros homens de Deus e aqueles que acham que têm o poder em si mesmos. Porque Deus muitas vezes escolhe um homem para dar a sua mensagem ao povo, e aí Deus unge esse homem, começa a falar através dele e até realizar milagres. Mas se esse homem parar de reconhecer Deus como a fonte de todo o seu poder e sabedoria, imediatamente Deus tira a unção na hora, e aí o sujeito vai seguindo por conta própria e acaba se desviando totalmente, fazendo uma bagunça enorme. Como fez o rei Saul, depois que perdeu a unção de Deus, ainda continuou sendo rei por um tempo, mas se desviou tanto que uma vez até mandou matar o sacerdote Aimeleque, toda a família dele, mais de 80 pessoas, incluindo mulheres e crianças. Eles eram todos sacerdotes de Deus. E a ordem do rei foi tão chocante que os seus próprios soldados se recusaram a cumprir. Ele teve que mandar um edomeu para matá-los. E ainda teve aquela, depois que o profeta Samuel morreu, Saul ficou totalmente perdido, sem ter com quem se aconselhar, porque Deus não falava mais com ele. Acabou indo se consultar com uma necromante, e a única coisa que ele ficou sabendo é que ele iria morrer no dia seguinte, porque Deus o tinha abandonado, porque ele abandonou Deus primeiro. Num determinado momento da vida do Saul, ele se achou grande demais, poderoso demais, pensou que não precisava mais de Deus, nem dos profetas. E é assim que hoje caminha a humanidade. A grande maioria pensa dessa maneira. O homem se tornou inteligente demais, sábio demais. Não existe lugar para Deus no mundo moderno. A simplicidade do Evangelho é simples demais para agradar a complexa mente do homem moderno. Acreditar em milagres é coisa de fracos. Deus é uma lenda antiga. A salvação gratuita oferecida pelo Filho de Deus que morreu na cruz é uma historinha fantasiosa sem efeito. Isso para um homem intelectual, esclarecido, importante, conquistador, que sabe como vencer o mundo com o seu conhecimento, sabe como sobreviver, como conquistar, como prosperar, sem precisar desse tal de Deus. Não há mais necessidade de crenças. O que vale é o aqui e agora, o depois não interessa. O homem estabeleceu os seus próprios padrões de bondade, de justiça, de certo e errado, e desenvolveu diversas fórmulas para conquistar e vencer nesse mundo sem precisar de ninguém. Mas com a sua mente carnal e a sua visão do mundo físico, ele perdeu o foco da eternidade. Esqueceu que existe um mundo depois desse, uma vida depois dessa, e não consegue se imaginar atravessando a porta da morte para a realidade eterna e encarando o seu Criador, o responsável pela sua vida. Naquele momento, quando os seus olhos físicos se fecharem e o seu espírito deixar o seu corpo, o choque da realidade eterna vai ser tão grande que ele não vai ter o que dizer. Não vai mais existir a grandeza do homem, não vão ser ditas palavras debochadas, nenhuma expressão de arrogância vai aparecer no seu rosto. Sua voz não vai falar mais com dureza e o seu nariz não vai ficar empinado. A única certeza vai ser a de que agora ele não é mais nada daquilo que ele achou que era, pois tudo que ele construiu ficou para trás. Tudo o que ele é, ou o que ele pensava que era, se acabou. E não restou nada a não ser a verdadeira identidade do homem que Deus criou, mas que rejeitou o seu Criador e decidiu viver afastado dele. É claro, se houver algum resquício de arrependimento sincero, Deus, na sua enorme grandeza e bondade, vai perceber e usar isso para curar esse homem despedaçado, mesmo depois da sua morte. Porque o amor de Deus não está limitado. Jesus foi até o inferno para anunciar a libertação aos que estavam presos lá. Está em Mateus 12:40. Mas o homem que é verdadeiramente grande diante de Deus, esse vai encarar o momento da morte com alegria. Ainda que possa estar inseguro quanto aos resultados dos seus esforços, ele sabe quem é o seu Deus. E sabe que vai ser recebido em casa com amor. A passagem dessa vida é uma formatura
para aquele que entregou o seu coração a Jesus em humildade. Não importa se ele venceu ou perdeu, se ele foi bem sucedido ou fracassado, não importa se ele foi rico ou pobre, se foi importante aos olhos do mundo ou não. Deus conhece o seu coração e não se envergonha de ser o seu Deus. Hebreus 11:16. Essa é a nossa esperança, a nossa confiança. Confiamos em Deus e não na nossa própria bondade. Nos esforçamos para fazer o nosso melhor para Ele e não para o mundo. A verdadeira grandeza do homem deve vir de Deus e não dele mesmo. Se Deus quer nos engrandecer aqui, agradecemos a Ele. Se não quiser, agradecemos também. Porque a nossa vida verdadeira e eterna não vai ser vivida aqui e não vai ser definida por homens nem guiada pelo sistema do inimigo de Deus. E para nos confortar de toda essa ideia, o rei Davi escreveu o Salmo 37. Eu vou ler alguns versículos. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam a maldade, pois eles vão desaparecer. Logo como a erva que seca, vão morrer como as plantas que murcham. Confie em Deus e faça o bem. More com toda segurança na terra. Que a sua felicidade esteja no Senhor. E Ele vai te dar o que seu coração deseja. Põe a sua vida nas mãos de Deus. Confie nele, Ele vai te ajudar. Não se irrite quando os maus vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor vai cuidar deles. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, porque vai ser pior para você. Aqueles que confiam em Deus viverão em segurança nessa terra, mas os maus serão destruídos. Dentro de pouco tempo os maus vão desaparecer, você vai procurar e não vai mais encontrá-los. E os humildes vão viver em segurança na terra e terão alegria, prosperidade e paz. Os maus fazem os seus planos contra os bons e olham com ódio para eles. Mas o Senhor ri dos maus, porque sabe que o dia deles está chegando. É melhor o pouco que os bons têm do que as riquezas de muitos maus. Pois o poder dos maus vai acabar, e o Senhor vai proteger os bons. Todos os dias o Senhor cuida dos que são seus. A terra será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão, e terão o que comer em tempos de fome. Mas os maus morrerão. Os inimigos de Deus desaparecerão como as flores do campo e sumirão como a fumaça. Aqueles que são abençoados por Deus viverão em segurança na terra, mas os que Deus amaldiçoou serão destruídos. O Senhor nos guia no caminho que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajuda a levantar. Eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus e nunca vi seus filhos mendigando comida. Então se afaste do mal, faça o bem, e você sempre morará na terra. Pois o Senhor ama o que é direito e certo, e não abandona os seus servos. Ele sempre protege o seu povo. Mas os descendentes dos maus serão destruídos. Os bons possuirão a terra, e morarão sempre nela. Os maus espiam os bons e procuram matá-los. Porém, o Senhor não abandonará os bons nas mãos do inimigo. E quando forem julgados, não deixará que sejam condenados. Ponha sua esperança no Senhor e obedeçam a sua palavra. Ele vai te dar honra e você vai possuir a terra e vai ver os maus sendo destruídos. Vi um homem mau, um dominador cruel, que era grandioso como uma árvore dos montes do Líbano. Mas um dia passei por ali e ele já não estava lá. Tinha desaparecido, procurei, mas não o encontrei. Preste atenção nos bons e observe os honestos. E você vai ver que as pessoas que amam a paz deixam descendentes. Mas os que se voltam contra Deus serão completamente destruídos e os seus descendentes desaparecerão. O Senhor salva do perigo os que são bons e protege eles em tempos de aflição. O Senhor os ajuda
e os livra, porque eles procuram a sua proteção e ele os salva dos maus. É bonito, né? Salmo 37. Depois vale a pena ler de novo. Então, seja grande diante de Deus, não diante dos seus próprios olhos e muito menos diante dos homens. Não deixe o orgulho tomar conta. Cultive sempre a humildade e tente sempre amar o seu próximo como Jesus pediu, mesmo quando for difícil. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.